o deputado Zaratini está em Curitiba, o nosso companheiro Julian Yaré também está em Curitiba. Vamos conversar então com o Julian. Julian, onde é que você está, Julian? Que cenário, que prédio que é esse aí? Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu estou em uma sacada aqui em um prédio de esquina, o prédio da Dona Helena, que alugou aqui para diversos veículos de comunicação, para eles fazerem a transmissão aqui do depoimento, no dia do depoimento do ex-presidente Lula, fazendo as imagens da sacada aqui no terceiro andar, em frente ao prédio da Justiça Federal. Uma visão privilegiada aqui, cerca de 9 veículos de comunicação, 9 televisões, 2 jornais e uma rádio, pelo menos, que vão participar aqui do depoimento no dia amanhã, aqui, portanto, em frente ao prédio da Justiça Federal. Heródoto. Temos aqui também alguns manifestantes presentes em frente ao prédio da Justiça Federal. Daqui a pouco vão ter que sair aqui da frente, porque a Polícia Militar já começou o bloqueio aqui, portanto, por volta das 7 da noite. E a partir das 11 horas da noite, aqui ninguém vai poder circular sem o cadastro realizado pela PM no sábado até a segunda-feira. Quem for pego sem o cadastro realizado pode ser multado até R$50 mil se for pego ali por qualquer policial militar. Heródoto. Julian, chegou a repercutir, você chegou a ouvir a repercussão aí, especialmente do pessoal que apoia o presidente Lula, dessa decisão do juiz de Brasília de suspender a atividade do Instituto Lula, pelo menos temporariamente? Olha, eles criticaram demais aqui os manifestantes que estão a favor do ex-presidente Lula, que estão ocupando a parte de atrás da rodoviária, a rodoferroviária aqui em Curitiba. São milhares de manifestantes, eles além de criticar esta decisão, agora há pouco eles estavam criticando também a decisão da primeira vara federal aqui de Curitiba, que determinou, concedeu a reintegração de posse de parte do terreno. Esse terreno da rodoferroviária, parte dele, atrás da rodoferroviária, parte dele é da União e parte é de uma empresa de transporte de cargas aqui que faz esse transporte com trens. A Justiça falou que justamente esses manifestantes estavam ocupando além do espaço do terreno da União e também ocupando o terreno dessa empresa. Portanto, eles vão cercar a parte da empresa e esses manifestantes, eles devem deixar esta parte, a decisão agora há pouco da primeira vara da Federal, aqui da Justiça Federal de Curitiba. São nesse local, Heródoto, são cerca de 36 ônibus que devem chegar amanhã e 20 que já chegaram hoje, com os manifestantes, a maior parte, segundo a Polícia Rodoviária Federal, vindo de São Paulo e a outra parte, assim, de outros estados do Brasil. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, todos os ônibus foram fiscalizados e também foi encontrado faca, foices e também enxadas e armas longas nessas revistas realizadas em todos os ônibus. Os representantes do movimento, ali dos manifestantes que apoiam o ex-presidente Lula, informaram que as enxadas e os facões, no caso das enxadas, representam o trabalho da lavoura de muitos. E os facões era para a preparação da cozinha para um batalhão de pessoas que realmente estava presente ali, estão acampados atrás da rodoferroviária de Curitiba. Heródoto. Julian, o nosso companheiro, o nosso comentarista Ricardo Couto, tem também uma pergunta a você. Pois não, Couto. Boa noite, Julian. Como é que está o clima no acampamento agora? Porque além de determinar a reintegração de posse... Boa noite, Couto. Boa noite. A Justiça Federal de Curitiba também mandou o Estado, a segurança do Estado, cercar esse terreno. O que pode acontecer daqui para frente? Olha, a Polícia Militar deve, junto com um representante da Justiça Federal, um oficial de justiça, entregar essa determinação da Justiça Federal, da reintegração de posse. Eles devem deixar parte do terreno que tem 20 mil metros quadrados. São muitos manifestantes, eles estão ocupando essa parte que justamente tem manobras de trens. Na decisão, o juiz responsável, ele alegou que é até perigoso para alguns manifestantes que estão, inclusive, com crianças
seguranças ali nesse acampamento. Mas ele determinou que fosse cercada a parte da empresa, que não é a maior parte do terreno de 20 mil metros quadrados, e que esses manifestantes eles se concentrem apenas no terreno da União. Couto. Ok, Couto. Obrigado. Juliana, muito obrigado pela participação, então. Se tiver alguma notícia, estamos aqui à sua disposição. Você pode nos chamar a hora que você quiser. Muito obrigado. Até já. Bom, já apresentamos então para você que está aqui conosco, o nosso comentarista, o Ricardo Couto. Couto, que desdobramento pode ocorrer agora com essa notícia, então, da suspensão das atividades, pelo menos temporariamente, do Instituto Lula? Haja vista que o pessoal está concentrado em Curitiba, como a gente mostrou aí agora, né? E, obviamente, os ânimos saem um pouco da racionalidade e entram para o campo de emoção. Esse é o perigo, que o clima já estava tenso, né? O juiz Moro fez várias declarações aí para acalmar, pedir para o pessoal que é a favor da Lava Jato não fazer manifestações. Mas hoje, durante todo o dia, chegaram muitos ônibus, caravanas do Movimento Sem Terra, da CUT, que ocuparam uma área perto da estação rodoviária. E agora, essa decisão da Justiça Federal à noite pode esquentar ainda mais o clima em Curitiba, além da questão do fechamento do Instituto Lula, né? Então, você juntando tudo, você cria um clima realmente muito perigoso. Nós estamos chegando a um ponto de ebulição que ninguém sabe nesse momento o que pode acontecer, né? Não era essa a previsão, porque amanhã é uma audiência, é um interrogatório em que o réu tem que se defender. O juiz Moro faz perguntas, o réu responde e se defende. Ou não. Aliás, um detalhe é o seguinte, nesse caso, como réu, o ex-presidente Lula não precisa nem responder, ele pode ficar em silêncio e pode até mentir, né? A lei permite isso, né? Mas não é isso que eu imagino que vai acontecer. Eu acho que vai ser um embate mesmo, franco, aberto, entre o juiz e o Lula. Agora, Couto, você veja que ironia. Nós todos estávamos olhando para Curitiba. Todo mundo aqui a tarde inteira trabalhou olhando para Curitiba. Aí agora à noite fomos surpreendidos com a notícia que veio de Brasília. Então, quer dizer, não é o mesmo processo que está na mão do Moro. Eu até fiz umas anotações aqui, explicar o que é essa ação penal de Brasília. No mês passado, o ex-presidente Lula já prestou um depoimento ao juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília. Você deve estar lembrado, o presidente Lula ele fez um discurso se defendendo, né? Aliás, nós mostramos parte aqui. Exatamente. Ele transformou a audiência num palanque, num discurso político, né? Em defesa dele, do governo dele e tudo. Agora, me parece que há uma gincana para ver quem chega primeiro no cerco ao Lula. Quer dizer, está marcada amanhã a audiência com o Sérgio Moro em Curitiba e hoje essa decisão surpreendente, né, do juiz de Brasília. Deixa duas coisas para eu entender. Lá em Curitiba está se discutindo a questão do apartamento. Do apartamento, do triplex e do armazenamento do acervo presidencial pela OAS. Tá, esse é um ponto. Agora, em Brasília está se discutindo o quê? Vou te falar. Ação penal em que o Lula é acusado de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Obstrução de justiça? Exatamente. E isso é uma coisa que pode provocar prisão preventiva. É um dos poucos casos em que pode acontecer isso. E essa ação ela é baseada numa delação do ex-senador Delcídio Amaral, que envolve o ex-presidente Lula, de comprar o silêncio do Nestor Severo, aquele gerente da Petrobras, que devolver 100 milhões de dólares e tal, e evitar a delação do Severo. Aí que começa essa ação penal. Na decisão dele, o juiz diz o seguinte: a sede do Instituto pode ter sido instrumento, ou pelo menos local de encontro, para a perpetração de vários ilícitos criminais. Na decisão, o juiz cita repasses indevidos, numa das passagens da decisão, para o Fernando Bittar e o filho do Lula, que são sócios numa empresa. O Fernando Bittar é o que é apontar como dono do sítio lá de Atibaia. Em Atibaia, que é motivo de uma outra ação penal. Que não se mistura com essas duas que nós estamos acompanhando agora. A de amanhã em Curitiba é sobre o triplex, basicamente, e a de Brasília é a obstrução da justiça. Sim. E o juiz lembrou que o próprio ex-presidente Lula mencionou no depoimento anterior lá em Brasília que o Instituto era chamado de Posto Ipiranga, né, com aquele anúncio da televisão, tal a quantidade de assuntos ali tratados com diferentes pessoas. Entendo. E o juiz interpretou isso, então, como sendo uma forma
onde poderia estar sendo também tramada formas de obstruir a justiça, de impedir que a justiça apure as delações feitas pelo Delcídio do Amaral, que era líder do governo no Senado. Exatamente. E que foi preso em flagrante pela primeira vez da história do Parlamento Brasileiro. O senador da República foi preso em flagrante. E o Delcídio foi para o Xilindró. Aí que começa a ação penal. Mas ela continua, e o juiz cita isso, na semana passada, em Curitiba, o dono da OAS, presidente da OAS, o Léo Pinheiro, né, no depoimento dele ao juiz Sérgio Moro, você vê como é que as coisas vão se juntando, as peças vão se encaixando, né? Ele falou que o ex-presidente Lula mandou ele destruir provas, né, das doações, dos negócios da OAS com o PT, com o Lula, né? Isso é outro caso de obstrução de justiça, é destruição de provas. Né? Quer dizer, tem a história antiga do Delcídio Amaral e agora do Léo Pinheiro, a semana passada em Curitiba. Agora, outra coisa que eu queria que você explicasse um pouco aqui para a gente. Simultaneamente em Brasília, nós tendo duas reformas de andamento bastante polêmicas. Exatamente. Tem gente que fala contra, a favor, a gente tem trazido aqui as pessoas para falar dos dois lados. Que é a reforma da Previdência e a reforma trabalhista que estão em andamento lá em Brasília. Agora eu te pergunto, essa situação pode atrapalhar o trabalho do Congresso, a votação ou a decisão dos deputados votarem contra ou a favor da reforma da Previdência e da reforma trabalhista? Eu acho que está tudo ligado. Para você ter uma ideia, essa semana, Heródoto, semana passada você viajou, estava nos Estados Unidos, o assunto, ninguém fala mais de reformas e tal, virou um assunto secundário. O assunto é unicamente a audiência de amanhã em Curitiba do ex-presidente Lula com o juiz Sérgio Moro. Mas hoje teve um momento importante, que até ficou meio esquecido nessa confusão toda, que foi aprovado o texto base da reforma da Previdência sem emendas, sem destaques. Na comissão? Na comissão especial. Agora vai para o plenário. Vai para o plenário, mas ainda não tem prazo. Tá. E é esse exatamente o ponto. Quer dizer, o governo só vai colocar em votação, que ainda não tem, né? São necessários 308 votos. Mas eles querem ter uma margem de segurança e garantir pelo menos 320, 330 votos para aprovar no plenário. Nós temos que acompanhar o noticiário político do nosso país. Porque não esqueça que, em última análise, quem escolhe os políticos somos nós, não é verdade? Então a gente tem que ouvir as pessoas, temos que ouvir o noticiário e tirar nossas próprias conclusões. Gentilmente, quem está conosco aqui agora é o cientista político Paulo Kramer, né, que está em Brasília, inclusive. Paulo, boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Paulo. Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos os telespectadores da Record News. Paulo, eu gostaria que você comentasse um instantinho conosco que tipo de repercussão política no país, né? Que tipo de impacto político essa decisão de um juiz aí de Brasília, suspendendo pelo menos temporariamente o funcionamento do Instituto Lula aqui de São Paulo. Tá, veja, nós temos vários episódios, vários eventos, né, acontecendo ao mesmo tempo. Tem essa ordem do juiz, tem uma outra ordem mantendo o depoimento dele amanhã, do ex-presidente Lula amanhã, ao juiz Sérgio Moro, não é? E eu diria para você que tão graves, né, quanto esses episódios em si, são digamos assim, o clima de desgaste, de estresse institucional que nós estamos vivendo, né? Quer dizer, os poderes estão em guerra consigo mesmos, os poderes estão em guerra contra os outros, né? Então, por exemplo, dentro do judiciário, né, nós temos o ministro Gilmar Mendes, né, comprando uma briga com o Sérgio Moro, né, com o seu colega Edson Fachin, né, que pediu, enfim, se acertou, né, combinou com a presidente Carmen Lúcia, né, para que o julgamento de próximos pedidos de soltura, né, esses julgamentos sejam feitos pelo plenário. Nós temos Gilmar contra Janot, né, do Ministério Público, né, não apenas na questão específica, pontual, né, do impedimento dele pelo fato de sua mulher ter trabalhado no escritório de advocacia que atendeu o Eike Batista, mas também numa coisa mais genérica, mais grave, né, que é o pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, não é?
assinado ano passado, né, por juristas, e que recentemente o relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, ao Janot pediu à Procuradoria-Geral da República que examinasse, não é, mais detalhadamente esse pedido. Então, veja só, eu não tô querendo fulanizar, né? É porque falei aqui mais do ministro Gilmar Mendes, porque o ministro Gilmar Mendes ele aparece, né, como protagonista nesses vários episódios aí, né? Mas a questão que realmente conta, né, na minha opinião, é esse estresse, é esse desgaste das instituições. Isso não é bom de jeito nenhum. Ok, Paulo, o nosso comentarista Ricardo Couto tem também uma pergunta a você. Pois não, Couto? Pois não. Boa noite, Paulo. Boa noite, Couto. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por você estar com a gente aí hoje. Qual é a relação entre o fechamento do Instituto Lula, bem na véspera da audiência em que o juiz Sérgio Moro vai interrogar o Lula amanhã em Curitiba? Você citou agora a crise entre os poderes e nos poderes. Onde tudo isso vai parar, juntando esses fatos todos? Pois não, Paulo? Veja, bom, eu não saberia dizer qual vai ser o impacto desse fechamento do Instituto Lula, não é? No depoimento de amanhã, né, que o ex-presidente Lula vai prestar ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Agora, a gente percebe, não é, que o juiz Sérgio Moro ele tem sido bastante cauteloso, não é, em tudo que diga respeito ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula, não é, na Lava Jato, né? Se não for um desrespeito institucional, quer dizer, eu também contribuindo, né, metendo a minha colher torta para contribuir ainda mais para a crise dos poderes, mas o Moro tem se revelado um grande estrategista, não é? Um juiz com sangue muito frio, não é? Um juiz antenado, não é, nos sinais da opinião pública, ele próprio, naquele famoso paper, naquele famoso documento que ele publicou há mais de 10 anos, em 2004, se eu não me engano, sobre as lições da Operação Mãos Limpas da Itália para o Brasil, né, ele enfatizou o papel crucial da mídia e da opinião pública nesses episódios, né? Então, política, já que estamos falando de algo, né, que se tornou, para bem ou para mal, extremamente politizado, não é? A justiça, nesse caso, né, ficou extremamente politizada com a Lava Jato. Eu aqui lembraria a famosa recomendação do Carlos Lacerda, né, do falecido Carlos Lacerda, quando perguntaram, quando um grupo de jornalistas, colegas do Couto e aí do Heródoto, né, um grupo de jornalistas do Estadão, pouco antes do Lacerda morrer, eles fizeram uma longa entrevista com ele, que gerou aquele livro Depoimento, que eu aconselho e recomendo fortemente a todos que queiram entender de política no Brasil no século passado. O Lacerda, quando pediram a ele para definir política, ele respondeu: política são duas coisas, política é surpresa e política é contra-ataque, não é? Eu arriscaria dizer que o juiz Moro, amanhã, vai tentar uma linha de surpresa, quer dizer, ele vai tentar auscultar, calcular, né, o que todo mundo está esperando e fazer justamente o contrário. Ok. Paulo, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um grande abraço, obrigado. Bom, você acompanhou então essa primeira parte do jornal em função dos acontecimentos de Curitiba e de Brasília e também do aumento da tensão política do nosso país, né, que nós estamos acompanhando com os convidados e a participação aqui do nosso comentarista, o Ricardo Couto. Couto, nós havíamos até preparado, e pusemos na abertura, para os mais jovens, recapitular um pouco a biografia do Maluf, tá certo? Em função de um julgamento que deveria acontecer hoje em Brasília e também não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Para você ver como é que são as coisas, muita gente já nem lembrava mais do Paulo Maluf. É verdade. Né? Foi prefeito de São Paulo, governador e tal. E como é que ele era chamado? Rouba mais faz ou não? Rouba mais faz e aí criou o verbo malufar. Malufar. Mas muita gente da nova geração não sabe o que é. Para você ter uma ideia, faz tanto tempo que esse caso está na justiça, porque as obras
que são a razão da denúncia, desvio de R$1 bilhão. É grana. Muita grana. As obras terminaram em 1997. 97. Aí apareceram as denúncias, mas só em 2001 o Supremo Tribunal Federal abriu uma ação penal para julgar o Maluf. Em 2001. Então tem 16 anos que está no Supremo. 16 anos. Caramba. Eu ia falar outra coisa, mas não pode. Mas olha só, demorou tanto tempo para colocar no plenário, no julgamento, aliás, na segunda turma, e só um ministro votou hoje, o Edson Fachin. Os outros não deu tempo de votar e marcaram uma nova sessão para o dia 23 de maio. Isso mostra, agora no caso da Lava Jato, né, tantos denunciados que tem de todos os partidos, eles não precisam ficar preocupados, não precisam perder o sono agora, que demora muito para ser julgado e muito para ser condenado. A tendência, inclusive, porque o Maluf já está com 85 anos, tanto tempo. Pô, você é mais velho que eu, então? Bem mais velho do que nós, né? E aí deve prescrever, como costuma acontecer. É nisso que todos jogam e é por isso que todos querem o foro privilegiado de ser julgado. Deixar prescrever. Prescrever. Deixa jogam prescrever. nisso. E deve acontecer isso com o Maluf, como aconteceu recentemente com Aécio Neves, também um inquérito antigo Claro. e tal, que prescreveu. Né? Bom, é o seguinte, amanhã o clima vai estar pesado, você está convocado, né? Nós vamos convidar o Nilando para vir aqui conosco. Com certeza. Eu acho que certo? amanhã vai Pra ser gente um explicar dia pro pessoal o que tá muito acontecendo importante no destino da política brasileira e talvez até a gente possa começar o nosso jornal mais cedo, dependendo do que acontecer. Mas vai ter que ter uma graninha melhor também aí, né, Coutinho? Não, mas olha, nesse caso aí, vamos ter que trabalhar mais. Obrigado. Bom, Valeu, até amanhã.